Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, 27 de julho, quinta-feira da 16ª Semana do Tempo Comum. Estamos aí no meio da nossa semana. Hoje, quinta-feira, é dia de comunhão, dia de unidade, dia de rezarmos pela nossa igreja, rezarmos pelo Papa Francisco, que está se preparando para viver a grande Jornada Mundial da Juventude com jovens do mundo inteiro, em Portugal e em Lisboa. A gente tem a grande alegria de já ter os nossos irmãos, nossos peregrinos da Caravana Sementes do Verbo. Então, temos a alegria de ter mais de 100 jovens que estão indo com a comunidade Sementes do Verbo para viver esse tempo forte. Então, tem jovens brasileiros de vários lugares do Brasil, mas também canadenses e belgas que caminham com a comunidade, que caminham com os nossos irmãos e que se juntaram à nossa peregrinação, se juntaram aos nossos jovens. Então, uma grande festa, eles já chegaram, já estão ali evangelizando nas praças de Lisboa e vivendo esse tempo de grande graça que é a Jornada Mundial da Juventude. Então, rezemos por esse tempo, rezemos pelos nossos irmãos que estão vivendo a pré-jornada e logo depois, no dia 1º de agosto, começa essa grande jornada com o Papa Francisco, onde toda a nossa comunidade vai estar lá celebrando junto com os jovens do mundo inteiro. Eu convido você a rezar também por esse momento, esse marco na nossa igreja, que é a Jornada Mundial da Juventude. Há 10 anos atrás, tivemos aqui no Rio de Janeiro, estamos celebrando 10 anos de JMJ aqui na nossa arquidiocese, que também foi um momento histórico no mundo inteiro, e agora, estão todos em Lisboa, Portugal, vivendo esse tempo forte. Hoje, a liturgia nos traz, na primeira leitura, o livro do Êxodo. No 3º mês da saída do país do Egito, naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Partiram de Rafidim e chegaram ao deserto do Sinai e acamparam no deserto. Israel acampou lá diante da montanha. O Senhor disse a Moisés: Eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O Senhor disse a Moisés: Vai ao povo e faze-o santificar-se hoje e amanhã, e lavem as suas vestes. Estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã o Senhor descerá aos olhos de todo o povo sobre a montanha do Sinai. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clamor muito forte de trombeta. E o povo que estava no acampamento pôs-se a tremer. Moisés fez o povo sair do acampamento ao encontro de Deus e puseram-se ao pé da montanha. Toda a montanha do Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ela no fogo. A sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia violentamente. O som da trombeta ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava e Deus lhes respondia no trovão. O Senhor desceu sobre a montanha do Sinai, no cimo da montanha. O Senhor chamou Moisés para o cimo da montanha e Moisés subiu. Então, nós estamos acompanhando a trajetória de Moisés já há alguns dias no livro do Êxodo, e justamente esse contato, essa relação do Senhor com Moisés, que dá uma missão a ele de conduzir o povo. E Moisés, que é esse homem obediente à palavra do Senhor e que conduz o povo segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que o Senhor o conduz. E é interessante porque o Senhor já vai mostrar para Moisés como é que ele vai aparecer, tanto a Moisés como ao povo. Porque Moisés diz que o povo se questiona se de fato, primeiro, ele está sendo enviado por Deus, e que de fato as suas palavras é aquilo que o Senhor deseja. E aí o Senhor é muito claro com Moisés, ele vai dizer: Eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Então o Senhor vai dar sinais, mostrar que toda vez que a nuvem escura aparecer, é a presença de Deus falando a Moisés. E aí Moisés vai relatar, ao Senhor as palavras do povo, e o Senhor que dá uma ordem, dizendo: vai ao teu povo e faz-o santificar-se hoje e amanhã. Então, o Senhor que vai conduzindo Moisés e vai dando a ele as diretrizes, vai dando a ele a orientação de como ele deve conduzir o seu povo. Assim também o Senhor faz com cada um de nós. O Senhor fala por meio de sinais no nosso meio. E o Senhor sempre envia também pastores para nos conduzir, onde escuta a voz de Deus e que conduz o seu povo. E nós devemos nos deixar ser conduzidos pelo Senhor, mas também por aqueles que estão à nossa frente, que são verdadeiros pastores,
homens e mulheres escolhidos por Deus para conduzir o rebanho. E nós que vivemos em comunidade, mais do que nunca, devemos ter essa confiança naqueles que estão à frente, não por mérito, mas porque o Senhor se utiliza, né, de homens e mulheres frágeis, pequenos, mas para conduzir o seu povo, e certamente é o Senhor, é aquele que dá a direção, e nós devemos nos colocar nesta escuta. O salmo de hoje ele é retirado do livro de Daniel. Bendito és tu, Senhor, Deus de nossos pais, digno de louvor e sumamente glorificado para sempre. Bendito é o nome santo de tua glória, digno de sumo louvor e sumamente glorificado para sempre. Bendito és tu no templo de tua glória santa, digno de sumo louvor e sumamente glorificado para sempre. Bendito és tu sobre o trono do teu reino, digno de sumo louvor e sumamente glorificado para sempre. Bendito és tu que sondas os abismos, sentado sobre os querubins, digno de louvor e sumamente glorificado para sempre. Bendito és tu no firmamento do céu, digno de louvor e glorificado para sempre. Vós, todas as obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Então, no livro de Daniel, a gente vê o louvor de jovens, né, o louvor do Senhor através desse cântico, onde deve reconhecer que o Senhor é bendito, bendito em várias situações. E aqui ele vai dizendo, né, devemos bendizer o Senhor pelo teu nome, glorificar o Senhor para sempre, glorificar o Senhor que é esse Deus e esse Rei sobre toda a terra, glorificar o Senhor porque Ele sonda e conhece o nosso coração. Ou seja, é um salmo que convida cada um de nós a um louvor. E hoje, nessa quinta-feira, você é chamado a dar graças ao Senhor, a glorificar o seu nome por todos os benefícios, as maravilhas, as graças que o Senhor realiza no meio de nós. Glorificar por aqueles que o Senhor coloca no nosso meio como responsáveis, como pastores que conduzem o seu rebanho. Então, o salmo de hoje é esse salmo onde devemos bendizer por tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor faz e Ele realiza no meio de nós. O evangelho de hoje ele é retirado do livro de São Mateus. Aproximando-se os discípulos, perguntaram a Jesus: por que lhe falas em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem lhe será dado, e lhe será dado em abundância. Mas ao que não tem, mesmo o que tem lhe será tirado. É por isso que eles falam em parábola, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías que diz: certamente há vez de ouvir e jamais entendereis. Certamente há vez de enxergar e jamais vereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e eles ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e assim eu os cure. Mais felizes os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvides e não ouviram. Então, o evangelho de hoje vai mostrar a pedagogia de Deus para com o seu povo, a pedagogia do Senhor para com o seu povo. O Senhor muitas vezes falava em parábolas para que as pessoas compreendessem o que o Senhor queria dizer, dando exemplos, porque de fato muitos não compreendiam, não acreditavam, não acreditavam naquilo que viam e que escutavam. E o Senhor, na sua pedagogia infinita, vai usar de vários modos para a sua pregação e a sua evangelização. E aqui ele vai se utilizar exatamente de parábolas, para que eles compreendessem o sentido daquilo que o Senhor queria dizer. E também era a forma do Senhor exortar, de forma muito suave, né, muito sutil, aquilo que deveria tocar o coração do povo. E o Senhor quer dar a cada um de nós também essa graça da sabedoria, de sabermos a pedagogia certa e exata daquilo que nós devemos comunicar, aquilo que nós devemos anunciar àqueles que são colocados à nossa frente, à nossa volta, que nós somos chamados também a esse movimento de evangelização, de pregar a palavra de Deus. E hoje, nessa quinta-feira, a igreja ela vai também, além das leituras da Santa Missa, nós vemos os ofícios, né, a liturgia das horas. E na leitura patrística de hoje, do Ofício das Leituras, tem um comentário sobre os Salmos de Santo Ambrósio Bispo, cujo tema é A Luz de Tua Face foi marcada sobre nós.
Então, eu convido você ao longo deste dia também, quando tiver a oportunidade de tomar tempo de pesquisar e rezar com essa leitura patrística, pedindo ao Senhor que a graça da sua luz, né, a sua presença no meio de nós marque cada um de nós, marque o nosso coração e que possamos diariamente buscá-lo face a face ao Senhor na Eucaristia, na oração, né, buscar o Senhor através da sua palavra. Então, que nessa quinta-feira, que é dia de unidade, dia de renovarmos a nossa comunhão, todos nós possamos ter esse coração voltados para o Cristo e que de verdade peçamos esse dia a unidade, não só para nós, mas para toda a nossa igreja. Tenhamos uma bela quinta-feira e que o Senhor nos abençoe.